Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez, professor Paulo. E venho aqui, primeiramente, desejar aquele bom dia, desejar que as coisas boas estejam conosco hoje e sempre, e que a gente possa ter uma aula boa, né? Porque a gente sabe que o nosso caminho é longo e a gente tem um objetivo que, no final do ano, é passar no vestibular, certo? Então, essas duas temáticas que nós trabalhamos nas aulas passadas, de gramática, de língua portuguesa, a segunda-feira foi funções da linguagem e terça, variedades linguísticas. Não foi exatamente o assunto de gramática, mas hoje nós vamos trabalhar acentuação gráfica, trabalhar um pouquinho de acentuação gráfica. Professor, mas o assunto que não é de gramática é importante, é super importante, super importante. Variedades linguísticas e funções da linguagem é 15% da prova do Enem ou 20% da prova do Enem, né? Então isso é importante demais. Todos esses assuntos desse livro do terceiro ano são importantes, né? Junto com aqueles outros dos anos anteriores, tá bom? Então tem que prestar bem atenção nesse assunto, porque às vezes nem é tão difícil, é mais questão de conceito mesmo. Bom, nós vamos começar aqui corrigindo a atividade da segunda-feira passada, que foi sobre funções da linguagem, tá bom? E depois nós iremos para o conteúdo de fato. Vamos aqui. Beleza. Bom, estamos na página 5, certo? Você vai corrigindo aí com seu material didático, ok? Se surgir dúvida, pode perguntar no privado. Vamos lá, a tirinha diz assim: opa, e aí, beleza? Beleza, bom te ver. Bom te ver também, se cuida. Valeu. Passou, eu consegui. Minha psicóloga vai ficar feliz em saber disso. Beleza, aí a primeira questão diz o seguinte: em relação ao texto, é possível imaginar que entre o primeiro e o segundo quadrinhos tenha havido uma conversa entre os personagens? Justifique sua resposta. Não, né, gente? Por quê? Opa, beleza. Opa, e aí, beleza? Beleza, bom te ver. Vocês lembram da função fática, que a comunicação está centrada no canal? É justamente isso que acontece aí. Não há uma conversa, um diálogo de fato sobre algum assunto. Apenas uma comunicação através do quê? Do canal, através do código, beleza? Porque é o seguinte, isso daí que fala, e aí, beleza, bom te ver, são as chamadas falas convencionais, beleza? Porque está apenas centrada no contato entre o emissor e o receptor. Não tem um assunto de fato aí, apenas falas convencionais, o contato, beleza? Então isso é função fática. Identifique outras situações em que o tipo de diálogo verificado nos quadrinhos pode ocorrer. Quando você lembra do exemplo que eu falei lá na aula anterior do celular, que você fala: oi, tudo bem? E aí, tá me ouvindo? Alô, oi? Você não quer saber se a pessoa está bem, você quer saber se ela está pronta para ouvir o que você quer falar, né? Quando você liga para uma empresa, fala: oi, tudo bem? Você está tentando manter uma comunicação através do canal. Qual é o canal? Celular. Beleza? 3. A que se refere o protagonista da tirinha quando diz no último quadrinho: eu consegui. Olha só que interessante. Como o protagonista cita minha psicóloga, espera-se que os alunos infiram, que é inferir? Deduzir. Que o personagem tenha dificuldade em fazer contato com outras pessoas. Isso aí, né, tem uma questão de crítica. Quem acompanha as tirinhas, né, do Alnat já deve ter percebido essa característica do personagem, né? Então o que acontece? É através dessa comunicação, né, que ele faz essa crítica de quebrar uma barreira, né, de se comunicar com alguém, de falar com alguém. E isso vai aparecer também na questão dessa página aqui, ó. Não, vai aparecer aqui, ó, na questão 5, né? Já a gente vai para lá. Na questão 4 diz assim: tem um texto, vocês leram esse texto, quais são as marcas de função fática na tirinha? Olha só, gente, a gente sabe, né, que
a função fática está através do canal, né? Porque é feita através de um canal, tem que ser feito através de um canal, né? E está baseado apenas no contato, né? Então é justamente isso, ó. Nesse caso, o diálogo presente nos 2 primeiros quadrinhos é constituído por expressões que visam apenas estabelecer, finalizar um contato. Então, essa palavra é importantíssima para a função fática, o contato, beleza? Questão 5. Qual é a crítica contida na tirinha quanto às relações humanas nos dias atuais? Em sua opinião, o que gera esses problemas sociais? É justamente essa questão, né, gente, da superficial das relações que se tem hoje. Hoje você tem mais relações digitais pelo celular do que propriamente pessoais, né? Hoje nós vivemos uma questão de distanciamento, mas não é justamente isso que faz ter essa questão do contato digital. Não, muito antes disso, né, a gente já tinha esse problema de só contato digital, não tem mais contato visual, contato pessoal, e isso acaba dificultando, né, para algumas pessoas a longo prazo essa questão da comunicação, né? Vamos para a página página 9. Questão 6, tá, gente? Questão 6 da página 9. Então é o seguinte, aí na questão 6 a letra B é a correta, tá bom? A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Por quê? Nessa questão ele quer saber sobre a função emotiva, né? E qual é a característica da função emotiva? Que o enunciador, aquele que fala, o emissor, tudo aquilo que ele sente se sobressai, independente da pessoa que está ouvindo. Então, sempre a mensagem vai estar centrada no emissor. Questão 7, gente. No texto, o narrador interpela um possível interlocutor, a fim de que este entenda o que vai narrar. Em referência às funções da linguagem, as que predominam nesse texto denominam-se, olha só, nesse livro, nesse texto aqui, gente, ele começa assim, ó. A vez de entender começou ele, que a virtude e o saber têm 2 existências paralelas. Vejam bem. Gente, ele já começa uma questão argumentativa. Ele já começa uma questão de convencimento. Você tem que entender, né, que a virtude e o saber têm 2 existências paralelas. E ele vai tentando convencer. E você vai ver que ao longo do caminho, ao longo do texto, ele vai trazendo uma questão mais de emissor, trazer umas questões mais sentimentais, né? Pautado sempre no eu, ok? Então o que acontece? Aí, gente, só pode ser linguagem, função conotativa e função emotiva, tá bom? Beleza. Questão 8. Aqui você tem o poema, o poeta é um fingidor. Gente, ele está falando, o próprio poeta está falando do seu próprio trabalho, que é fazer poesia, né? Dizer que ele é um fingidor, escreve os sentimentos de outras pessoas, né? Não ali o seu próprio sentimento. Então só pode ser metalinguística, tá bom? Vocês lembram que a metalinguística é quando nós trabalhamos algo, alguma coisa, e fazemos daquilo o próprio aquilo. Não entendeu? Vou dar um exemplo. Você tem a gramática, né? Você tem a gramática. E aí, onde que você vai trabalhar as regras da gramática, né, da língua portuguesa? Na própria gramática. Quando você quer ensinar alguém a fazer poesia, você utiliza a própria poesia. Ou seja, você utiliza aquele mecanismo, certo? Você quer ensinar alguém, quer falar para alguém sobre aquilo, utilizando aquele mesmo mecanismo, utilizando aquele mesmo meio, beleza? 9. Aqui tem um texto, né, Grito Negro, que vai falar sobre uma questão mais de consciência social através
né, da questão social, a questão do negro, né? Então a única que pode ser aí a letra B, sugere a tomada de consciência do negro diante da dominação que lhe é imposta, tá bom? Então uma crítica social bem forte. 10. Em relação às funções da linguagem, o poema apresenta a função predominante poética, porque ó, é o que, gente, aqui? Um poema, né? Então, o que acontece? Aqui você tem, obviamente, a linguagem poética, ok? Então, se você tem uma linguagem que é literária, então provavelmente você vai ter uma linguagem poética, tá bom? Vamos lá. Vamos seguindo, questão 11. Aqui tem um texto e ele pergunta: por que nesse trecho está presente a função emotiva da linguagem? Olha só, gente. Lembra que a função emotiva sempre está pautada na primeira pessoa, sempre no emissor? Então, aqui, ó, estou procurando, estou tentando entender, sempre priorizando o sentimento da primeira pessoa, né, do emissor. Então, por isso se constitui, né, a linguagem emotiva. 12. Comente a função da linguagem predominante no texto a seguir. Aqui você tem uma informação sobre a banda The Strokes, né? Então, aqui tem uma linguagem referencial, porque só quer saber da ascensão da banda The Strokes. Só isso. Só isso. Então, se você tem um referencial, você tem a função, né? Aqui, ó, a função referencial, né? Que está pautada numa informação. Você só quer saber aquilo. Por que a banda... Qual foi o motivo principal da banda ter, né, ascendido? Aí aqui ele explica nesse texto. Então você tem um referencial. Beleza? Muito bem. Acabou, né? Nós foram tem a próxima questão aqui, né? Questão 13. Retome agora a leitura dos dois textos da página 4. A gente vai já lá. Na abertura desta unidade, identifique e explique a função predominante de cada um deles. A gente vai lá rapidão. Aqui, ó, só para a gente explicar direitinho o que é. Aqui, gente, lembra que a gente falou do dicionário, né, e tudo mais. Qual é a função que nós temos aqui? Essa função que nós temos aí é metalinguística, né, porque é a reflexão sobre o próprio código linguístico, sobre a própria palavra. Lembra que dicionário, gramáticas vão exercer aí a metalinguagem. Olha só, essa placa aqui, gente, essa placa, ela atribui aí o quê? Qual o tipo de função da linguagem, hein? Eu não sei se a gente chegou a trabalhar. Não, a gente vai trabalhar em algumas questões do Enem, que trabalham justamente com essa questão não verbal. Bom, se eu tenho essa placa, ela diz para não dobrar à direita, né? Então, ela está tentando alertar as pessoas que passam ali, né, as pessoas que estão com o automóvel, a não, né, entrar à direita. Então, é uma questão conotativa, certo? É uma questão apelativa. Por quê? Porque está tentando convencer alguém, né? Você está tentando convencer a não dobrar aquela rua à direita. Beleza? Muito bem. Vamos seguir aqui para nossa aula. Bom, então na unidade 17 nós temos aí, gente, acentuação gráfica. Tá bom? Então, depois de variações linguísticas, nós temos aí a acentuação gráfica. Vamos começar. Olha só, gente. É importante a gente lembrar aqueles passos lá do sexto ano, do quinto ano, que é justamente separar as sílabas. Se você tem dificuldade em saber qual é a sílaba tônica, né, saber o que é paroxítona, proparoxítona, oxítona, beleza? Olha só, segundo passo, circule a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Vale lembrar que em nossa língua a sílaba tônica está localizada em uma das 3 últimas sílabas das palavras. Então você conta
de trás para frente, beleza? Então é preciso tomar muito cuidado com isso, porque você vai contar não da frente para trás, mas o inverso, tá? Você vai contar do final para o início, beleza? Então é o seguinte, aqui ó, liquidificador, não importa, não olha para o início, olha para o final. Então você vai contar, tá, do final para o início. Então olha só, liquidificador, qual é a mais forte? Se você tem dificuldade de identificar a sílaba tônica, é importante você cantar a palavra um pouco mais forte, tá? Então do aqui é a última sílaba e é a mais forte, tá? Então aqui nós temos uma oxítona. Oxítona é quando nós temos a última sílaba mais forte. Beleza. Então aqui, ó, como a gente viu, tem a classificação, né, dividida em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Liquidificador é uma oxítona porque a sílaba tônica é a última. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. O exemplo de chocolate, ó, chocolate, né, o lá é o mais forte, então é a penúltima, é paroxítona. E a proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima, então máquina, aqui ó, antepenúltima, certo? Eu tenho que contar do final para o início, beleza? Bom, bora para algumas regras aí. Deixa eu só diminuir aqui. Tudo bem. Olha só, gente. Anotem no caderno de vocês. Isso aí é assunto de prova. Os monossílabos e os oxítonas seguem a mesma regra, praticamente. Só há uma exceção para os monossílabos, que eu vou já falar, tá bom? Mas de resto, os monossílabos seguem a regra das oxítonas, tá bom? Então olha só, gente, olha só o que acontece. Nas oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, seguidas ou não de S, os oxítonos terminados em ou ens são acentuados. Então, professor, oxítono terminado em A, E e O, seguido ou não de S, são acentuados? Sim. Professor, oxítonos terminados em ou ens são acentuados? São. Então, olha só. Cajá. Cajá, mais forte é o já. Então, oxítono terminou em A, acentua. Café, a mesma coisa, acentua, porque é oxítona terminada em E. Cipó, oxítona terminada em O, acentua. Beleza? Atrás, terminou em A, mas depois tem um S, acentua, né? Oxítona. Bebês, terminou em E, mas está seguido de S, é oxítona, acentua. Propôs, terminou em O, mas está seguido de S, é oxítona, acentua. Além, olha aqui, ó, além, oxítona, terminado em, então acentua. Porém, a mesma regra. Armazéns, oxítona, terminou em ens, acentua. Parabéns, é a mesma regra. Então, beleza. Olha só, os monossílabos, tá? Os monossílabos só tem uma sílaba. Eles vão seguir a regra da oxítona quando se diz assim, A, E e O. Beleza? Seguidos ou não de S. Também será acentuado. Beleza? Então olha só. Pá, pé, nó. Monossílabo, porque só tem uma sílaba. Terminou em A, terminou em E, terminou em O, seguido ou não de S, será acentuado aqui nos monossílabos. Beleza? Então, aqui ó. Pá, pé e nó. Certo? Acentuado. Gás. A, seguido de S, acentua. Pés. E, seguido de S, acentua. Pós, O, seguido de S, acentua. Professor, mas eu não vou separar, não? Não, gente, não tem como separar porque é monossílabo. Não tem como separar, então vai ser só uma sílaba. Só tem que ver se vai terminar em A, E e O. Tá bom? Seguido ou não de S. Por quê? Porque vai seguir a mesma regra das oxítonas, beleza? Ó, olha só. Cuidado com
trem, bens e sem. Não levam acento porque são monossílabos. Vocês lembram que os monossílabos só vão seguir a regra do oxítona, das oxítonas quando, né, terminarem em A, E e O seguido ou não de S? Pois é, os monossílabos não carregam a regra do em ou do ens, tá bom? Os monossílabos não seguem essa regra. Então, trem é uma palavra só, monossílabo. Mas como terminou em não leva acento, tá bom? Porque se fosse uma oxítona, aí, se tivesse mais de duas sílabas, ou duas sílabas, e fosse uma oxítona, aí sim teria acento, sem problema. Mas como é monossílabo, não tem acento nenhum. Beleza? Bacana. E aqui, gente, olha só. Levam acento as formas verbais oxítonas terminadas em A, E e O, ligadas a pronomes enclíticos ou mesoclíticos. Como assim, professor? Vocês já estudaram mesóclise ano passado e sabem que o pronome oblíquo ele pode vir após o verbo. Então aqui, ó, encontrá-lo, recebê-lo, dispô-lo. Professor, mas por que tem acento em encontrar, né, aqui no tra? Porque é o seguinte, você esquece esse pronome aqui, você esquece, certo? Você vai contar só a palavra inteira aqui, o verbo, certo? Que é o verbo. Encontrar. Qual é a mais forte? Encontrar. Então, o tra, oxítona, né? Porque é a última sílaba. Você coloca o acento. Por quê? Porque terminou em A. Lembrem que aqui continua sendo oxítona. Se é oxítona, tem que seguir a regra. Qual é a regra? Oxítona terminada em A, E e O, seguida não de S, são acentuados. Recebê-la, mesma coisa. Receber, terminou em E, né? Então acentua. Dispor, olha aqui, ó, oxítona terminada em O, acentua. Beleza? Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque geralmente são palavras que costumam aparecer. E até para sua escrita também é muito interessante isso daí. Bom, aí, gente, nós temos as proparoxítonas, ok? Todas as proparoxítonas são acentuadas, obrigatoriamente, tá, gente? Todas as proparoxítonas são acentuadas obrigatoriamente. Então, lâmpada, olha aqui, ó, a antepenúltima mais forte. Então, se ela é a antepenúltima mais forte, ela é uma proparoxítona. E se ela é uma proparoxítona, tem que ser acentuada, beleza? Êxodo, a mesma coisa. Rápido, a mesma coisa. Uma proparoxítona tem que ter acento, beleza? Anota isso. E agora, gente, as paroxítonas. As paroxítonas, olha só, elas possuem várias regras. Se você quiser anotar, pausar o vídeo para anotar, isso seria interessante. As paroxítonas terminadas em R, N, X e L são acentuadas, tá, gente? Então, olha só. Tem um macetezinho aqui para você lembrar dessa regra. Rouxinol, né? Terminados em R, X, N ou L. Então, revólver. Revólver, paroxítona terminada em R, acentua. Tórax, olha só, paroxítona terminada em X, acentua. Próton, paroxítona terminada em N, acentua. Fácil, paroxítona terminada em L, acentua. Muito cuidado com essas palavras aqui, ó, gente. Pólen, olha só, pólen. Beleza, professor? Hífen. Beleza, professor, é paroxítona, terminou em N, tem acento. Pólen, paroxítona, terminou em N, tem acento. Beleza. Só que, olha o plural dessas palavras. Pólens, hífens. Terminou em NS. Tá bom? Terminou em NS. Pólens e hífens. Não há regra para paroxítonas quando termina em NS. Não existe. Então, preste atenção. Quando essas palavras estão no singular, tem acento. Quando elas estão no plural, esquece o acento. Beleza? Olha só. Vamos lá. Paroxítonas terminadas em I e S. Então, júri. Paroxítona terminada em I. Coloca o acento. Lápis. Paroxítona terminada em IS. Tênis, paroxítona terminada em S. Então, coloca o acento.
Professor, então eu tenho que verificar se a palavra é paroxítona e ver a terminação para ver se ela tem acento? Exatamente. Olha só, paroxítonas terminadas, tá, em an ou ãos, beleza? An ou ãos. Imã ou imãs, tá bom? Olha só, professor, tem dois acentos aqui. Como é que eu vou contar? Gente, você vai contar pelo acento acento agudo, tá bom? Você vai contar a sílaba tônica pelo acento agudo. Esse tiozinho aqui que a gente chama é só uma questão de nasalização, de indicar a nasalização. Então vai ficar imã, a mais forte é o i. Então a paroxítona terminou em an, acentua. Imãs, né? Então plural também vai seguir a mesma regra, né? Terminou em a seguido de s, continua a mesma regra. Órfão, ó, órfão, ó mais forte, paroxítona, né? Terminou em ão, é acentuado. E plural também segue a mesma regra. Beleza? Como eu falei aqui, esse tiozinho ele não marca a questão tônica da sílaba, ele marca apenas a nasalidade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Olha só isso daqui, gente, interessante. As paroxítonas terminadas em us, ou uns são acentuadas. Então, bônus, paroxítona terminada em us, é acentuada. Ônus, olha só, paroxítona terminada em us. Álbum, paroxítona. Professor, eu tenho que separar a palavra para ficar assim, eu não consigo identificar ainda qual é a sílaba tônica. Eu aconselho você a separar a sílaba, a palavra, tá bom? Eu aconselho você a separar a palavra, porque fica mais fácil. Você canta a palavra de maneira mais eficiente. Então, álbum, qual é a mais forte? O A, né? Então, se ela é a antepenúltima palavra, é uma paroxítona. Álbuns, a mesma coisa. Álbuns, terminou em uns, é paroxítona. Paroxítonas terminadas em PS são acentuadas, tá, gente? Então, bíceps. Olha só, bíceps. Paroxítona terminada em PS. Fórceps. Paroxítona terminada em PS. Tríceps. Paroxítona terminada em PS. Então, todas essas serão acentuadas. E, gente, paroxítonas, a última regra do paroxítonas. Ufa, são muitas regras, né, gente? Paroxítonas terminadas em ditongos. Olha só o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus. Paroxítonas terminadas em ditongos. Não vão confundir lá na frente quando eu falar do novo acordo ortográfico, que vai ser vai ser amanhã, beleza? Aqui nós estamos falando de paroxítonas que terminam em ditongo. Então olha só. Mágoa, mais forte. Terminou em ditongo, eu coloco o acento. Régua, tá bom? Paroxítona terminou em ditongo, eu coloco o acento. Professor, o que é ditongo mesmo, professor? Olha só, ditongo, gente, é quando eu tenho uma vogal e uma semivogal. Quais são as semivogais, professor? I e U. E as vogais A, E e O. Então aqui, ó, U e A, eu tenho uma semivogal, uma vogal. I e A, uma semivogal, uma vogal. U e E, uma semivogal e uma vogal. I e O, uma semivogal e uma vogal. Você vai perguntar, professor, e mágoa? Tem duas vogais, mas preste atenção. Como você fala? Você fala mágoa ou você fala mágoa com U? Você fala mágoa com U. Então aqui é apenas a escrita, mas o que vale é o som. Ok? Então aqui tem uma semivogal e aqui uma vogal. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Beleza. Então, aqui, gente, vocês perceberam que você tem a paroxítona e se ela termina em ditongo, você acentua, ok? Beleza? Então, história. Olha aqui, a mais forte está aqui na penúltima sílaba, é a paroxítona. Terminou em ditongo, acentua. Beleza? Então é isso, gente. Aí, as páginas de exercício para a próxima... para a gente corrigir na próxima semana, mas para vocês fazerem, entregarem nessa semana para mim, as páginas são 18 a 25, tá bom? Do nosso livro didático, ok? As páginas 18 a 25. Só que
Olha só, o exercício mesmo, ele vai começar na página 23, tá bom? Na página 23, tá bom, meus queridos? Então é isso. Qualquer dúvida, pode chamar, meu livro quase cai aqui. E boa aula, ok? Vamos, qualquer coisa em relação à dúvida desse exercício agora, pode perguntar no privado, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.